Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Viva do Yoga, episódio 7. No episódio 7, não saber disso pode te prejudicar como professor de yoga. E o não saber disso, hoje nós vamos falar de aparência, né? O professor de yoga deve cuidar da aparência ou não deve? Ele pode ter qualquer aparência que ele quiser, pode usar qualquer roupa que ele quiser, né? Claro, é um tema polêmico, né? E algumas pessoas vão discordar do que a gente vai colocar aqui, mas a minha proposta nesse projeto Viva do Yoga é ensinar professores que já são formados, mas que não encontraram ainda o seu espaço no yoga, para que eles possam encontrar e viver do yoga. E claro, para a gente ter bons resultados, a gente precisa fazer algumas coisas. Eu estou aqui com o meu computador, aqui com o meu celular, que vai direto para o Instagram, e aqui eu estou com o meu outro computador para dar o cronograma. Então, o que é zelar pela aparência do professor de yoga? Quer dizer, essa pergunta, o que é uma boa aparência para um professor de yoga e o que não é, o que é exagerado? O que ultrapassa os limites e o indivíduo deixa de ser ele mesmo? Então, né, será que se eu cuidar da minha aparência, eu vou deixar de ser aquele professor sincero, que quer ser ele mesmo, que quer valoriza as coisas fundamentais ou não? Vamos conversar sobre tudo isso. Quais são os benefícios desse conteúdo, né, de hoje? Querendo ou não, o nosso cérebro faz julgamentos, né? Você já conhece aquela expressão, a primeira impressão é que fica? Então, nós que eu digo, todas as pessoas, têm um sistema que elas avaliam. E a aparência é uma primeira avaliação. Então, imagine que alguém quer fazer aula de yoga e vai lá no Google e pesquisa, não é? Onde tem escola de yoga. Aí vai lá ver que tem o professor Bert, tem o professor não sei quem, tem o professor não sei quem, e aí ele vai escolher, né? Claro que tem uma série de elementos, mas a aparência, por exemplo, aí, quando eu falo aparência do professor de yoga, não é só a aparência do professor, mas o site do professor de yoga. Qual que é a aparência desse site? Qual que é a aparência do Instagram desse professor, da página do Facebook e coisas desse tipo. Então, a aparência de uma maneira geral, a maioria das pessoas fazem os primeiros julgamentos e entram em contato com os professores a partir desses dados aparentes, né? Há um pouco de conteúdo, sim, claro, que se a pessoa vai no meu Instagram, né, ele vai ver conteúdos que eu publico lá. Se ele vê o meu site, ele tem uma série de conteúdos que ele enxerga. E essa composição de aparência, veja que às vezes não falamos nem da aparência física do professor, o que ele está vestindo, como ele corta o cabelo, essas coisas. Nós estamos falando na aparência como ele chega aos olhos das pessoas. E aí hoje a gente chega ao primeiro contato, geralmente não é pessoal, é via redes sociais, via site. Por isso que um professor de yoga, ele precisa olhar para a aparência de maneira mais ampla, né? Para ele gerar impressões interessantes naquelas pessoas que o procuram, né? E aí a gente tem a imagem, uma boa imagem de professores ou não. E aí eu conto uma historinha para você. Um dia, né, às vezes, vez por outra, algum professor manda uma mensagem para mim, querendo espaço para dar aula, né? Eu sou professor, sou formado e queria dar aula, vocês estão precisando? E aí, se eu estou precisando, eu falo, se eu não estou precisando, eu falo que não. Mas quando eu falo que não, não estou precisando, mas você gostaria de vir aqui, bater um papo, né? A gente conversa, porque de repente um dia eu posso precisar. E aí, olha só, imagem. Um dia veio, né, dessas pessoas, veio uma menina que tinha formado recentemente, veio com um shortinho assim, minúsculo, minúsculo, minúsculo. Né? Aí eu bati um papo com ela, conversei e tudo, e depois de um tempo eu precisei de professores. Não chamei.
Não chamei porque aqui um professor para dar aula, né? Na minha percepção, você sinta-se à vontade para discordar, ele tem que ser com roupas mais sóbrias, né? Uma calça, uma menina, um short, né? Não dá para vir com um shortinho minúsculo dar aula. Não na minha casa, né? Aqui os professores, eles têm que ter uma postura profissional. O que a gente está para resolver problemas, a gente está para ensinar yoga, para ensinar filosofia, não para mostrar o corpo, né? Podemos mostrar o corpo, sim, mas com respeito, né? Com um nível ali de tranquilidade. Então, essa pessoa eu nem chamei. Aí uma outra pessoa que eu tinha feito a mesma coisa, né? Tinha feito, veio, assim, com um traje bacana, legal, conversamos, uma pessoa boa, uma pessoa bacana, gostei muito da impressão. Quando eu precisei esse professor, eu chamei. Já agora eu queria ver sua aula, porque eu não tinha visto a aula dela. Eu só primeiro vi a aparência, vi o comportamento, conversamos sobre como se ministrar uma aula, mas não tinha visto a aula. Veio, deu uma aula, gostei da aula, contratei, está trabalhando comigo. Você percebe? Aparência. Ainda nesse item de aparência, convidei uma pessoa que me procurou, convidei. Aí ela desmarcou, quer dizer, disse que não viria, né? Marcamos um dia, chegou próximo do dia. Ela disse: não posso ir. E aí, nesse dia, né, que a gente combinou, eu falei: podemos marcar outro dia? Não me respondeu, sabe? Isso é aparência. A aparência que eu quero dizer não é só essa aparência visual, né? É uma aparência, e claro, aqui a gente já entra de comportamento, né? A gente já entra na ideia de responsabilidade, de compromissos. Você chama uma pessoa e depois você nem diz nada, sabe? Qual a imagem que eu fiquei dessa pessoa? Certamente, se um dia eu precisar de professor, eu não vou chamar essa pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ter um carinho com as pessoas. Você marca um compromisso, não pode ir, aí você desmarca. Aí desmarcou, a pessoa pergunta para você: vamos marcar outro dia? Aí você responde, diz: não posso, surgiu um compromisso, ou eu arrumei um lugar para trabalhar, e agora estou com o meu tempo tomado. Muito obrigada, sabe? Isso tudo é parte do que eu chamo de aparência. Bom, aqui as objeções que as pessoas normalmente falam quando a gente fala de aparência, né? A filosofia do yoga não aponta a vaidade como algo, né, ruim, a vaidade não é uma coisa boa, e uma boa aparência não seria vaidade, né? Diferencia uma boa aparência de uma coisa vaidosa. Aí eu digo para você, tomar banho é cuidar da aparência ou é vaidade? Você percebe? Agora, vestir uma roupa sóbria, né, tranquila para ir trabalhar, é vaidade? Ou ir de qualquer jeito, com roupa suja, né? O que é isso? Então, há um limite entre a vaidade e a boa aparência. A boa aparência é quando o professor se cuida, né? Aqueles cuidados básicos, e se veste de uma maneira sóbria, de uma maneira tranquila. Okay? A vaidade é quando você passa dos limites. Não quero me moldar para agradar os outros, essa é uma outra objeção. Então quer dizer que eu preciso agradar as pessoas se eu quero ser o professor de yoga? Eu tenho que me vestir do jeito que as pessoas dizem que é o correto, que é o certo? Não, claro que não, evidentemente que não. Mas você tem que ser coerente com o meio em que você vive. Mas isso nós vamos abordar daqui a pouquinho, né? Como montar essa aparência que facilita, porque o que acontece? Se você tem uma aparência não boa, né? Uma aparência, por exemplo, essa menina que veio de um shortinho minúsculo, eu não chamei. Eu não chamei. Se ela tivesse vindo com uma outra estrutura, né, eu teria chamado para ver a aula dela e teria escolhido qual que é a melhor aula. Você vê a aparência
eliminou do processo de competição. No processo, tinha uma vaga, eu tinha uma vaga, e aí mais de uma pessoa se apresentaram, algumas pessoas já eu eliminei de cara por conta de uma aparência. Então, não é se moldar aos outros, é você ter coerência com aquilo que você quer fazer. Se você quer ser músico, não sei se você já foi em espetáculos de música, como os músicos se vestem? Você já notou? Todos de preto. E sabe por que, que todos se vestem de preto? Porque o importante não é a figura do músico, o importante é o que ele toca, sabe? Então, quando você vai no espetáculo, repare isso. Né? Um espetáculo de música, a orquestra se veste de preto. E o solista, ou a solista, vem com uma roupa colorida. Às vezes o maestro vai com uma roupa diferente, mas normalmente o maestro vai de preto também. Então, nós fomos assistir recentemente O Senhor dos Anéis, filme com orquestra ao vivo. Então, entra a orquestra e coral. Coral, todo mundo vestido de preto. A orquestra, todo mundo vestido de preto, inclusive o maestro. Aí vem os solistas vestidos com uma roupa colorida, né? Com uma roupa diferente, que eles são solistas. Percebe? Então, se você quer ser músico, se você quer ser músico e quer tocar numa orquestra, a orquestra trabalha desse jeito, sabe? Tem algumas coisas que facilitam muito a sua vida numa jornada e coisas que dificultam. Ah, não, eu quero trabalhar de músico, quero trabalhar em orquestra e quero me vestir do jeito que eu quero quando eu vou tocar, quando eu vou tocar. Pouquíssimos maestros vão aceitá-lo. O seu campo de atuação diminui expressivamente. Da mesma maneira que essa menina que veio desse jeito para ter aula, ela vai encontrar alguma escola que para ela tudo bem, mas reduz muito o número de escolas que ela pode trabalhar. O espaço, né, que ela pode atuar reduz muito. Então, são os preços, não é você se moldar, é você entender como aquele mercado funciona, entender quais as características daquele mercado, e aí você fazer as adequações, ou mais ou menos, para facilitar a sua jornada ou dificultar. Mas se está difícil e está bom, bom, então continue em frente, mas aí não reclame, tá bom? Bom, como? É, bom, explique um jeito errado de fazer isso, né? O exagero para um lado leva à vaidade. O exagero para outro leva a uma simplicidade, às vezes incompatível com aquele ambiente. Então, um jeito que eu considero melhor, vamos chamar aqui de certo, né? Vamos chamar de certo, entre aspas, é aquele jeito que você está adequado para aquele ambiente em que você quer dar aulas de yoga. Bom, vamos em frente. E aí, claro, de acordo com o grupo cultural. Bom, eu vou adiantar esse tema, eu ia falar depois, mas vou adiantar agora. Então, vamos supor, eu tinha colegas aqui que davam aulas lá em Campos do Jordão, em resort. Até uma época, um final de semana que eles não podiam dar, eles perguntaram aqui se eu ou alguém da minha equipe podia dar aula, substituí-los, né? E era um final de semana que a gente não podia. Aí, bom, o cara dá aula num resort, em Campos do Jordão. Como que esse cara tem que se vestir? De um jeito. Né? Ele tem que se apresentar como professor de yoga de um determinado jeito. Ah, mas ele vai dar aula num ashram na Índia. Num ashram, os ashrams são as escolas de yoga. Se ele vai dar aula de yoga num ashram na Índia, as vestimentas são completamente diferentes. Lá eles têm hábitos diferentes, eles têm culturas diferentes. Ah, mas os sadhus, né, que são professores de yoga, estudam lá na Índia, que vivem nas montanhas, eles vivem nus, cobertos de cinza. Bom, se você for dar aula lá na Índia, nos Himalaias, no alto das montanhas, né, aí você pode ficar nu como os sadhus de lá ficam. Você percebe que a aparência bacana é a aparência coerente com o ambiente em que você vai dar aula. Aí você vai dar aula numa academia. É um pouco diferente de uma escola de yoga. Aí você vai dar. Eu tinha uns amigos também que davam aula em cruzeiros, né? Esses cruzeiros que levam uma imensidão de gente, eles oferecem uma imensidão de atividades.
E aí tinham uns amigos meus que davam aula de yoga nesses cruzeiros. Claro, para dar aula de yoga nesses cruzeiros, eles tinham que ter, ali no cruzeiro tem regras, né? E eu vou contar uma história que aconteceu comigo, porque eu sou farmacêutico. E aí tinha um estágio, final da faculdade tinha estágio. E eu fui fazer estágio numa farmácia. E estudante, né? Eu estava com uma barba de uns 3, 4 dias, né? Aí entrei no primeiro dia de estágio. Aí o responsável pela farmácia ali, né? No intervalinho do primeiro dia, ele me chamou num canto e disse assim, ó, aqui a gente precisa, quem trabalha, homem tem que ter a barba feita todos os dias, senão a gente não aceita. Então, eu tinha uma escolha. Ou eu cortava a barba todos os dias para ir trabalhar, para fazer o estágio, ou eu tinha que procurar outra farmácia. São essas escolhas, sabe? Quando você decide fazer a sua aparência, às vezes você faz escolhas, né? E aí, claro, eu cortei a barba todos os dias e seguimos em frente. Uma outra maneira de você trabalhar esse negócio de aparência é o que eu chamo de aparência de guru, aparência de professor de yoga ou de guru, sabe? Tem algumas pessoas que se vestem de maneira diferente, bem diferente, sabe? E às vezes eles formam uma espécie de personagem, quer dizer, eu me visto dessa maneira, vamos supor, o cara se veste, é professor de yoga, e se veste com trajes indianos. Eu conheço professor de yoga que se veste dessa maneira e que é muito bem sucedido, né? Ele vive. O que é ser um professor de yoga ser muito bem sucedido? É ele conseguir viver do yoga, conseguir dar as aulas dele, conseguir levar a mensagem do yoga para outras pessoas. Isso que eu considero professor de yoga bem-sucedido. E é bem-sucedido, pessoa que vive do yoga. Mas são poucos, são poucos. O que eu conheço, basicamente, uns dois professores que têm essa característica. Então, essas duas pessoas se vestem com trajes indianos, né? E aí vão dar aula com trajes indianos, estão na escola com trajes indianos e coisa. Tem professores que se vestem assim, de professor de yoga, com aqueles trajes só para dar aula, né? É uma possibilidade também. Então, mas por quê? É diferente daquele meio cultural, então você vai dar uma aula numa academia, por exemplo, e você vai com um traje indiano. Ah, mas o yoga vem da Índia. Então, embora não seja aquela aparência, não seja o que a maioria daquelas pessoas que estão ali na academia, né, estão habituadas a ver, mas é uma aparência que tem coerência com o yoga. Ah, lá na Índia, os professores de yoga se vestem dessa maneira, e eu me visto dessa maneira, porque lá na Índia se veste dessa maneira. Então, são coisas que são aceitas, né? Um pouco mais de dificuldade, mas são aceitas com relativa frequência. Ou seja, uma boa aparência, ela tem que estar de acordo com o lugar em que você vai dar aula. Daqui a pouco eu volto um pouco mais nesse assunto, né? Aí, um pequeno passo que você pode fazer agora, no dia de hoje, você pode conversar, que tal perguntar para as pessoas que você ama como está a sua aparência, né? As pessoas que você ama. Aí você pergunta, para um professor de yoga, você acha que essa aparência é boa? Do jeito que eu estou? Isso você pode perguntar também para as pessoas, você acha que a aparência do meu Instagram está boa para um professor de yoga? Você acha que a aparência do meu site está boa para um professor de yoga? Você acha, sabe, perguntar para pessoas que você ama, as pessoas que você ama, mas que são capazes de dizer a verdade para você, porque às vezes as pessoas que a gente ama mentem para a gente, porque elas não querem magoar. Às vezes elas percebem que alguma coisa está ruim, né? Mas elas dizem, tá bom, né? E aí elas não são verdadeiramente generosas, porque se eu pergunto, será que a minha aparência está boa? E a pessoa diz, tá, e ela acha que não, ela me tira a oportunidade de dar uma crescida nesse ponto. Você percebe? Então, esse é um bom passo para você perguntar, como que eu pareço? Será que isso prospera? Será que isso é bom? É um pequeno passo. Um outro segundo passo é
você olhar as pessoas que estão com você. Você está numa escola de yoga, você frequentou uma escola de yoga, veja aqueles professores que são bem-sucedidos. Não veja qualquer professor de yoga, porque se um professor de yoga ainda não consegue viver do yoga, ele está cometendo alguns erros. Ele está cometendo alguns equívocos, e essa jornada viva do yoga é justamente para ensinar a ele cometer menos equívocos e engrenar e se tornar um professor de yoga que vive do yoga. Então, esse pode não ser uma boa referência, porque se ele não está vivendo ainda do yoga, é porque ele comete os equívocos, e às vezes um dos equívocos pode ser a aparência. Por exemplo, essa menina, né? Eu não contrataria uma menina que se veste dessa maneira, né? E aí você olha a aparência dos professores que vivem do yoga. Você vai notar aparências diferentes, né? De um jeito ou do outro, e aí você se compara com a sua, né? Será que a minha aparência... E claro, cada um tem seu estilo. Aí você, dentre esses professores que vivem do yoga, você olha aquele que combina mais com o jeito de você pensar, o seu estilo, e pode se aproximar. Bom, isso é uma maneira para você refletir. Vamos às perguntinhas, né? As pessoas confundem o que significa isso. É muito frequente as pessoas confundirem a aparência, porque às vezes, né, se eu sou uma pessoa que me visto, que tem uma aparência muito ruim, que eu não cuido da aparência, eu tendo a dizer, não, mas cuidar da aparência é vaidade. Isso, o yoga quer que você não tenha vaidade, quer que você seja uma pessoa simples, sabe? Então, é muito frequente professores confundirem, sim. E aí é uma justificativa plausível para eu continuar com uma aparência não boa, uma aparência que prejudica eu encontrar espaços para dar aula de yoga, para eu trabalhar, né? Então, cuidado para você não se ali, para você não se trair. Por que a aparência é importante, né? Eu já falei isso, lembra que eu falei lá em cima que eu ia adiantar algumas coisas, eu ia falar agora, né? É relevante. Não despreze a aparência em tudo, não só de você, de onde você aparece, ok? Então, isso é muito, muito importante, não despreze. Depois, vamos fazer um parênteses aqui. Depois que você está bem estabilizado, aí você fica muito mais fácil. Um professor que já é conhecido, um professor que já tem um trabalho sedimentado, um professor que muita gente conhece e respeita como um bom professor, esse professor já é mais flexível, já não pode se dar determinados luxos, né? De não se vestir de outras maneiras, de aparecer, de ter aparências diferentes, ou mais leves, ou mais formais, que aí as pessoas vão relevar. Se eu não cuidar da aparência, o que acontece? Né? Já falamos, você vai ter mais dificuldade de encontrar espaços para dar aula. E se você tem sua escola, você vai encontrar mais dificuldade de ter alunos. E os alunos que vêm, você vai ter mais dificuldade de mantê-los, porque mesmo um professor bom, preste muito atenção nisso. Mesmo um professor bom, se ele comete determinados equívocos, ele perde alunos. Vou repetir, para você colocar isso na sua cabeça e no seu coração para sempre. Mesmo professores bons, professores excelentes, se eles cometerem determinados equívocos, ele perde os alunos. Claro que um professor bom, não é qualquer equívoco que ele comete que ele vai perder alunos, mas tem equívocos que ele perde alunos. Só para dar uma ideia, um dia eu tinha aqui uma pessoa na minha escola que estava conversando com uma aluna, e a aluna entendeu que esse professor defendia o uso de armas. Né? Foi a compreensão dela, eu não estava junto, eu não sei se ela entendeu mal, né? Se às vezes o professor se expressou mal, alguma coisa assim, mas ela compreendeu. E ela veio conversar comigo depois. Bert, mas olha só, como você mantém na equipe uma pessoa que, e não era nem equipe, era um estagiário, era um estagiário. Eu dou estágio aqui,
né? Para pessoas, né, dependendo aí da pessoa, e claro, quando a gente dá estágio, a gente não conhece a pessoa, a gente não, como no estágio a pessoa vai ficar rapidinho, vai ficar ali, né, um mês, 2 meses, né, a gente é mais leve, mais rápido, né? Ela diz, como que você mantém na equipe uma pessoa que defende arma? Eu falei, não, é um estagiário, não sabia disso, né? Não tinha conversado, conversei sobre o assunto, né? E aí depois eu falei pro estagiário, diz, olha só, essa pessoa entendeu dessa maneira. Será que você se expressou mal? Será que você disse outra coisa, mas se expressou de uma maneira que ela não compreendeu bem? Né? E aí a pessoa continuou, o aluno continuou comigo, né? A aluna continuou comigo, mas também porque ele era estagiário, né? Você percebe? Tem determinadas coisas que as pessoas entendem que são incoerentes. Quer dizer, se você é professor de yoga, você tem que ter algumas características ali. E se você mostra que não tem determinadas características, você perde alunos. Claro. E aí, você pergunta, mas Bert, um professor de yoga não é perfeito? Sim, eu também não sou. E aí você diz, mas Bert, você não comete equívocos? E eu digo, sim, eu cometo equívoco. Mas, hoje, eu já não cometo mais esses equívocos mais grosseiros. Aí, se o professor de yoga erra e comete um equívoco simples, claro que a pessoa entende, né? Ah, todo mundo erra, não somos perfeitos, estamos na caminhada. Mas se erra, né, se comete um erro bastante intenso, perde alunos. Então, aquele professor que tem uma aparência incoerente, assim, incoerente maneira de ser, uma aparência que o aluno entende que não é uma aparência adequada, mesmo ele chegando na escola, mesmo ele fazendo algumas aulas com você, ele tende a sair mais rápido. Né? Ele vai ficar menos tempo com você. E para um professor de yoga viver do yoga, ele precisa trazer mais alunos, precisa que esses alunos fiquem mais tempo com ele, ampliar a taxa de permanência. Né? Bom, isso é o que acontece, né? Você vai ter mais dificuldades. Mas a aparência só do professor, não, a aparência da estrutura que você trabalha. Você já reparou que as farmácias são todas muito bem iluminadas e luz branca, não tem luz amarela nas farmácias? Já reparou isso? Né? Por quê? Porque a luz branca é a mesma razão porque os médicos usam branco, né? Usa branco porque branco dá uma sensação de limpeza. Claro, branco qualquer manchinha aparece. Então, o médico usa branco. Eu tenho um irmão que foi dentista porque agora ele mudou de profissão, né? Mas durante o período da profissão dele, ele só usava branco. E aí a minha mãe que lavava as roupas dele, ela falava assim, nossa, é difícil porque tem que colocar clareante, né? Aquelas coisas de lavar roupa, porque ela não pode ter uma manchinha, tem que estar branca. Para você que trabalha com roupas brancas, todo dia você tem que trocar, né? Ou quase todos os dias você tem que trocar. Por quê? Quando a pessoa chega lá e olha, o dentista, olha o médico de branco, ele tem essa sensação de conforto de que ali é um lugar limpo, né? Assim, as farmácias é bem iluminada, repare, se você não reparou isso, repare, bem iluminada, tem luz em exagero ali e luz branca, para dar essa ideia. Porque daí o indivíduo chega, ele se sente confortável, né, essa sensação interna que a pessoa às vezes não traz para o consciente, e eu acho que algumas pessoas que estão vendo essa live, né, talvez nunca tenham reparado que a iluminação da farmácia é diferente nesse sentido. Isso traz uma sensação. Então, a aparência de um lugar onde você dá aula de yoga, ela precisa ser coerente. Precisa por quê? Entre aspas, precisa. Porque se ela tiver essa coerência, ela atrai. Então, se tem duas farmácias ali, uma ao lado da outra, uma bem iluminada e a outra escurinha, qual que vai ter o maior faturamento? Onde as pessoas vão se dirigir mais? Agora, se as duas estão bem iluminadas, bom, nesse ponto, elas estão iguais. Ou seja, a aparência não é a aparência só do indivíduo, só das mídias sociais, né, dos sites, é a aparência também do estabelecimento, do lugar onde você dá aula, né? Claro, isso serve para pessoas que têm espaços próprios, né?
Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Não compreender. Onde as pessoas erram nesse negócio de aparência? É não compreender o público e não compreender o local. São dois elementos. O público em que você quer dar aula, o público que você quer atingir como professor de yoga e o local. Então, o público, né? Público e local também se mistura. Eu coloquei clube, escola, academia, praia, né? Se você vai dar aula num clube, né? É um clube de pessoas de pessoas de mais idade, né? Essas pessoas de mais idade, você vai de uma roupa mais sóbria, porque daí aquelas senhoras, aqueles senhores vão se sentir muito mais confortáveis, sabe? Né? Aí, numa praia, mesmo o professor de yoga dando aula numa praia, eu tenho amigos, né, que dão aulas em praia, não aulas frequentes, mas aulas de demonstração, não dá para ir lá de biquíni, uma sunga aquela minúscula, para você dar aula numa praia. Mesmo sendo praia, porque determinadas posições que você faça do yoga vai ficar desconfortável para muita gente, sabe? Agora, se você vai dar aula numa praia, vai com short, não um short minúsculo, um shortzinho no meio da coxa, sabe? Você percebe? Né? Mesmo uma aula de demonstração, mesmo numa praia, para você atrair pessoas, os olhares, né? Uma menina que vai dar uma aula numa praia, se ela vai dar de biquíni, talvez ela não atraia os olhares das pessoas que querem fazer yoga. Ela talvez atraia os olhares das pessoas que querem ver o corpo dela. E para um professor de yoga isso não é interessante, o professor de yoga tem que atrair as pessoas que querem fazer yoga, sabe? Que querem o conteúdo, né? Não querem ver o corpo. Você dará aula e local, né? Então, aí você vê, se você vai num cruzeiro, né? Geralmente, cruzeiro, eles têm um uniforme ou tem um padrão aí, né? Clubes, escolas de yoga, tudo isso você tem que avaliar, né? Então, as pessoas erram muito nisso. Às vezes elas vão num cruzeiro, né? Bom, também no cruzeiro não tem jeito, nem embarca, porque ali precisa ter né, eles já explicam tudo como é que você precisa ter. Mas você vai numa escola, às vezes uma escola que você gostaria de dar aula e é reprovado pela aparência. Você vê que triste, né? Assim. E é isso. Não adianta, né? Bom, por onde começar? Né? Então tá bom, entendi que eu preciso ter uma aparência coerente, eu não preciso vender minha alma, não preciso vender minha alma, não preciso vestir o que agrada as pessoas, não preciso ter um site que agrada só para agradar as pessoas, ok? Mas eu entendi que eu preciso ter uma aparência boa, em todos esses aspectos. Por onde começar? Então, uma coisa, pense nos locais que você vai dar aula. Então, ao pensar nos locais que você quer dar aula, né? Eu sou um professor, sou formado, ainda não vivo do yoga, estou procurando lugar para dar aulas. Aqui na minha cidade tem clube, tem, sei lá, Lions Club, né? Eu quero dar aula lá. Então você diz, como aquelas pessoas de lá, qual a aparência delas, como elas se vestem? E aí você manda um e-mail lá, faz um telefonema, dizendo que você quer dar aula lá, e aí chamam você para uma entrevista. Aí você vai com uma roupa adequada ao Lions, né, da sua cidade. Né? Aí você olha, então, os locais que você, né, quer dar aula, como as pessoas, né, se vestem lá, como que é o ambiente, como que é a lógica, o mecanismo, e aí você se adequa, ok? Então, vamos lá. Bom, por onde começar já falamos, como usar a aparência, né? Bom, pense nos locais que você quer, que você deseja dar aulas, pense nas pessoas que você deseja dar aulas. Locais e pessoas. Né? Pessoas assim, você vai dar aula para personal, por exemplo.
né? Personal, uma coisa muito interessante, que já aconteceu várias vezes na escola, do cônjuge ficar enciumado. Você perde aluno porque o cônjuge ficou enciumado. E às vezes os dois fazem. Quando o casal faz prática, quando o casal faz prática, você dá aula para casal, você tem que tomar muito, muito cuidado para você não perder os dois. Então, vamos supor, você é uma instrutora de yoga e você dá aula para casal, né? Você tem que se referir muito mais a ela do que a ele, sabe? Muito mais a ela. A menina precisa ficar muito, muito, muito tranquila que a professora não está dando em cima do marido dela. Se você for homem e dá aula para casal, você se relaciona mais com o homem para que ele fique tranquilo de que você não está dando em cima da esposa dele, sabe? É, durante um tempo, quando a gente não tinha esses cuidados, né? O professor de yoga se relacionava da mesma maneira com um e com o outro, e nós perdemos vários alunos. Nós perdemos vários alunos. E isso me ciúme bobo, porque não tinha nada. Não tinha nada. Né? A professora não estava dando em cima do marido, o professor não estava dando em cima. Só que a, o que passa na cabeça das pessoas, às vezes você não tem controle. Eu estou falando, às vezes você não tem controle, porque você nunca tem controle. E às vezes você faz uma gentileza. É uma gentileza, é um carinho. E o outro se sente desconfortável. O outro se sente desconfortável. Você perde os dois em pouco tempo. Em pouco tempo. Né? Já recebi pessoas aqui, casais, que faziam aula em outros lugares, chegaram com essa queixa, tá? Viemos fazer aqui, porque lá, porque começou a dar um clima, não sei, sabe? Claro que as pessoas não falam de maneira escrachada, mas elas, começou a ter uns inconvenientes. Você percebe? Isso é aparência, sabe? Como você aparece num casal, como você aparece para ela e como você aparece para ele. Se você é menina, né, professora, você vai aparecer mais para ela e menos para ele. E se você é rapaz, você vai aparecer mais para ele e menos para ela. Você percebe? Né? Bom, mas isso é um assunto de uma outra aula, não vou entrar aqui. Né? Como eles são? Quais os valores do local e das pessoas, né? Tanto combinar quais as pessoas, quais os locais, quais os valores daquele grupo de pessoas, quais os valores daquele local. E aí você vai construir uma aparência coerente com aquilo. E aí, isso também é uma maneira de você selecionar alunos. Por exemplo, você quer dar alunos para um perfil. Você mora na praia e quer dar aula para surfista. O seu público, você quer dar aula para surfista. Basicamente, você quer dar aula para surfista. Como que os surfistas se vestem? Qual que é a linguagem que eles usam? Como que eles se relacionam? Então, para você entrar nesse grupo e começar a ter alunos surfistas, é interessante você se vestir, né? Se apresentar de uma maneira que eles entendem que embora você não surfa, você é professor de yoga, mas você entende a alma de um surfista. E aí eles vão se aproximar de você. Então, às vezes, você é ao contrário. Você faz uma aparência para atrair aquelas pessoas que gostam daquela aparência. Quanto mais específica for sua aparência, mais difícil, porque o público é menor. Se você faz uma aparência para atrair surfistas, você vai ter um público pequeno, porque você vai ter basicamente surfistas. Percebe? Então é isso. Não precisa ser igual, precisa ser coerente. Volto a repetir, já falamos isso lá em cima. A hora de falar aqui embaixo, mas eu adiantei. Quer dizer, você não precisa ser igual, né? Você quer fazer uma aparência que atraia surfista, você não precisa ser igual ao surfista, você não precisa ser parecido com os surfistas, você precisa ser coerente com os surfistas. Então, por exemplo, uma roupa. Se eu estiver falando bobagem, se você é surfista e eu te falar uma bobagem agora, você me corrija, por favor. Mas
Eu imagino que, se eu quero atrair surfistas, uma roupa indiana para dar aula pode ser coerente. Eu acho, e aí os surfistas me corrigem, que o surfista gosta de yoga, que o surfista gosta de uma aparência mais descolada, que o surfista gosta daquelas roupas que levam a coisa indiana, né? É a visão que eu tenho. Agora, se eu quisesse dar aula para surfistas, eu ia frequentar um grupo de surfistas ali e ouvir o que eles têm a dizer, ver com o que eles vestem, ouvir os valores, né? O que eles valorizam. Eles valorizam a natureza, certamente, o surfista valoriza a natureza, eles valorizam andar a pé de bicicleta ou andar de carro, sabe? E aí você faz alguma coisa que seja coerente, ok? Como usar aparência para uma entrevista é o que nós já falamos tudo, né? Você tem que ser coerente com aquele local. Se você vai para um local para fazer uma entrevista, para pegar aula de yoga com uma aparência que é incoerente, a chance de você ser reprovado de cara, você não passar para a fase seguinte é muito grande. Isso com yoga? Não, isso com qualquer área. Quando quem vai fazer entrevista para pegar uma vaga, ele precisa estar coerente com os princípios da empresa, né? Com ser coerente com os princípios, com os valores que se aplicam naquele ambiente. Até onde cuidar da aparência pode ser bom, né? Vaidade é aquela história. Até onde eu cuido da aparência e a partir do momento em que passa a ser vaidade. Claro que esses limites é, não são estanques, mas preciso usar o bom senso, né? Mas fique tranquilo. Fazer os parâmetros mais relevantes eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar num clube, eu quero trabalhar num local, eu tenho que ser coerente com os valores daquele. Não sou eu que coloco os valores para aquele local. Se eu quero trabalhar num local, eu tenho que me adaptar aos valores daquele local. E se eu não me adapto, a chance é que eu não vou trabalhar naquele local, não vou ser contratado. E se eu for contratado, porque eu fiz uma aparência adequada e depois eu mudo, a chance de eu ser demitido é grande, ok? Então não se preocupe com vaidade, se preocupe sim, eu quero trabalhar na empresa, né? Eu quero trabalhar num cruzeiro, tem que ser coerente. Se numa empresa, eu quero trabalhar numa empresa que usa uniforme, e eu quero trabalhar lá, eu tenho que usar uniforme. Aí você diz, não, mas eu não quero usar uniforme. Bom, então tem que procurar outra empresa, sabe? É isso. Existe alguma exceção em que cuidar da aparência não é bom? Ah, sempre que você estiver fora dos paradigmas da aparência, terá um custo. Já falamos isso, né? Você está fora, eu quero me vestir desse jeito. E esse jeito é um jeito bastante diferente do convencional, você vai pagar um custo. Se você estiver disposto a pagar esse custo, continue feliz. Se você quer viver do yoga e quer dar aula e quer atingir pessoas, você tem que ser coerente com aquelas pessoas que você quer dar aula, né? Aí eu coloco aqui como exceção a aparência de guru, eu sou assim e dane-se o mundo. Pode funcionar? Pode. A aparência de guru funciona com mais facilidade. A aparência de professor de yoga, né, que de você veste aquelas roupas indianas, pode funcionar numa série de circunstâncias, né? Mas, fora dessas exceções, é difícil funcionar. Então, a gente tem que ter a consciência, e o professor de yoga tem que ter a consciência mais que todo mundo, que o mundo você tem uma certa interferência. E uma série de coisas você não tem interferência. Você quer dar aula de yoga, você quer viver de yoga, eu vou repetir isso mais uma vez, já repeti várias vezes porque é importante. Para quem que você quer dar aula de yoga? Qual o local que você quer dar aula de yoga? Seja coerente, né? E aí, claro, aí os outros valores. Não adianta ser coerente, ser uma aparência bonita e ser oco por dentro, né? Tem que ter uma aparência coerente e tem que ter muito, muito, muito conteúdo. Combinado? Muito, muito obrigado você que veio até aqui e continuamos juntos nessa jornada viver do yoga, porque quem gosta do yoga, quem ama o yoga e quer dar aula, quer ensinar isso,
essa jornada é para você que já é professor de yoga ou quer, num futuro muito próximo, você tornar professor de yoga e ainda não vive do yoga. Combinado? Até o nosso próximo encontro.